Bom dia, você que nos ouve. Estamos muito felizes de estarmos novamente aqui neste sábado para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui como convidados a Keila, que já nos acompanha em alguns programas, e também o Patrick. Sejam muito bem-vindos para essa programação. Se você, por acaso, ainda não tem a lição da Escola Sabatina, que é essa daqui, desse novo ano, que fala sobre rebelião e redenção, você pode acompanhar as lições na cpb.com.br. Nós estamos estudando especificamente os ensinos de Jesus e o grande conflito. E para iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que a Keila nos faça uma oração para nós, tá bom? Oremos. Querido bom Pai, te agradecemos, Senhor, pelo sábado que o Senhor nos concedeu como uma bênção e uma dádiva. Abençoe, Pai, o nosso estudo, a nossa recapitulação. Abençoe também aqueles que nos assistem. Que eles recebam uma bênção toda especial, meu Pai. Te pedimos a Tua presença sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Para iniciar esse tema, eu gostaria de ler com você um verso que está em Mateus 11, 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Algumas outras versões falam, e eu vos aliviarei. E quando a gente pensa, ele fala muito sobre o conflito cósmico aqui, né? A gente está falando e a gente pensa em termos globais, assim, que é um conflito do mundo, todo mundo sem saber para onde ir, mas na realidade, o que o autor nos enfoca aqui é que esse conflito está dentro do nosso coração. Existe uma batalha enorme dentro de cada um de nós, entre o bem e o mal. O bem tentando prevalecer nesse nosso mundo de pecado, e a gente já tem uma tendência enorme de pecado, infelizmente, né? Temos toda essa bagagem, mas é incrível saber que Jesus não desiste da gente. Ele está sempre tentando e sempre tentando resgatar os seus filhos. E quantas histórias, né, Patrick, Keila também, eu acho que a gente sempre escuta, de pessoas que a gente acha que, nossa, essa não tem mais jeito, né? Essa aqui foi longe demais. E quando você vê, são histórias de superação em que Jesus tocou a vida daquela pessoa e ela se decidiu totalmente para o lado do bem. E é uma coisa incrível. E essa batalha acontece com a gente diariamente. Todo mundo experimenta isso, né? E é isso que a nossa lição aqui vem dizendo sobre as coisas que Jesus nos ensinou e deixou como alento para nós. Como a gente vai vencer essa batalha constante, né? De segundo a segundo na nossa vida. E aqui na primeira parte, Keila, tem um verso que eu acho muito bonito, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que convite lindo de Jesus, né? Maravilhoso. E é assim, reconfortante. No mundo agitado, igual nós estávamos aqui comentando antes do início, né, do programa, como a sexta-feira, o final de semana, a gente vai sentindo, parece que os ombros mais cansados, e a gente precisa de um descanso, né? E Deus chega assim, como se a gente estivesse cansado, com aquele copo de água assim geladinho. Olha, filho, vem aqui, né? Eu tenho o que você precisa. E fazendo assim uma breve recapitulação da lição inteira, como você disse, né? Nós estamos estudando sobre rebelião e redenção. A lição, ela vem retratando sobre o grande conflito na vida de várias pessoas, desde Adão e Eva, né? E ele chega aqui nesse meio da lição e ele coloca de uma maneira fantástica, uma maneira incrível, que eu, assim, particularmente aprendi muito, uma maneira prática do grande conflito, como ele acontece, como ele nos impacta, e através das parábolas de Jesus, como podemos vencer, em que momento ele está conosco, o que podemos fazer. Eu achei fantástico. E essa parte, assim, da lição de domingo, que vem falando sobre muitos tipos de descanso, aonde você leu aqui esse texto, quando eu li esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção é porque sou manso. Eu não sei se alguém já
pisou na bola bem feio, assim, sabe, com você. Com certeza, alguém já pisou na bola comigo, alguém já pisou na bola com você, com todos nós. E o que nós fazemos quando essa pessoa pisa na bola com a gente? A gente fica bravo e reage com aquela pessoa com tamanha violência, às vezes verbal ou emocional, acaba agredindo aquela pessoa. Até física, às vezes, Até né? física, E como que Jesus reage? Eu fiquei imaginando Jesus reagindo. Eu sou manso. Então a gente pisa na bola todo dia com Jesus e ele é manso com a gente. E eu fiquei me deleitando assim nessa mansidão de Jesus para comigo que sou tão pecadora, para comigo que não mereço, que vivo pisando na bola com Jesus. E eu fiquei realmente pensando como ele é manso. Mas muitas vezes, nós não reagimos com essa mesma mansidão. Nós somos muitas vezes cruéis e super exigentes. Queremos que as pessoas, elas tenham um comportamento manso, mas nós não temos um comportamento manso com elas, né? Algo que me chamou a atenção, de maneira bem prática na lição de domingo também, é que Jesus, Deus, ele tenta, assim, de uma maneira bem lúdica, ensinar os seus filhos sobre o que é o descanso. Então ele começa a partir da criação. O que ele faz? Ele cria o mundo e no 7º dia, então, ele repousa. E ao mesmo tempo ele dá o descanso semanal, que é o sábado. E depois o povo, ele vai para o deserto e ali Deus novamente tenta ensinar o que é o descanso. Então ali há um descanso anual e depois um descanso a cada 50 anos, que é o ano jubileu. Que é a Bíblia. Então assim, a Bíblia está cheia de apresentações a respeito do que é o descanso. E a sua contraposição também, o que não é o descanso. E a lição, ela coloca isso. O descanso é quando você está comigo, meu filho. Porque tem aquele verso que fala, vinde e aquetei-vos, né? Mas aquetei-vos não é na questão do silêncio da igreja que nós precisamos calar a boca. Mas não, filho, para de resmungar, para de, sabe, tentar achar solução A, solução B para o teu problema, vem até mim. Fique quietinho, que eu vou resolver o seu problema. Que ainda a continuação é saber que eu sou Deus, né? E saber que eu sou Deus. Que é Deus está maravilhoso. agindo, que Deus está agindo. Então, esse é o convite dele hoje. E nessa lição ele fala mais a respeito, faz uma pergunta, que além do sábado que nós temos como um descanso, o que nós mais podemos encontrar como descanso em Deus? Eu acho que o perdão dele, ele é fantástico, ele também não deixa de ser um descanso. Porque como a lição ela coloca como contraste o descanso e o não descanso, o descanso é você estar com Deus e o não descanso é o exílio, por exemplo, do povo de Israel que ficou fora, que abandonou a Deus. E ele cita até um verso, eu achei bem forte, que existem pessoas que o único descanso será aguardar até a morte e a sepultura. Então é triste saber que muitas pessoas elas só terão descanso neste mundo após a sua morte. Então assim, é algo para pensar. Eu estou em paz com a vida que eu tenho, eu estou em paz com Deus. Eu não estou falando isento de problemas. Eu estou falando assim, em paz com Deus. Eu me deito, eu me durmo, porque em paz eu estou com Deus, porque é Ele que me dá o descanso. Então, assim, é algo, estamos em paz com Deus, né? Então, nós temos o verdadeiro descanso, né? E é isso que Ele oferece a todos, né, Keila? A todos. Continuando um pouquinho aqui, fala de muitas parábolas. E as parábolas de Jesus são incríveis, né, Patrick? Ele dá tantas lições na simplicidade, eu vejo no cotidiano, né? Que eram pessoas do campo, que plantavam. Ele usava exemplos muito práticos, muito da vida deles. E tem uma parábola famosa que fala da parábola do semeador, né? Fala pra gente sobre isso. Perfeitamente. Jesus era espetacular no uso de metáforas e palavras, né? Eu sou fascinado pela psicologia humana, neurociência, qualquer coisa que envolva alta performance. Eu estava estudando esses tempos com um pessoal de neurociência e os cientistas, inclusive, dizem que você não dominou um assunto, você não se educou suficientemente até você ser capaz de explicar isso
uma metáfora, numa história que seja algo do cotidiano de outra pessoa, da sua realidade, para que todos entendam. Então você vê que Jesus, toda vez que falava, ele dominava o assunto. Aplicação prática, Prática. né? Se ele estava ali falando com os fazendeiros, com aquela realidade, a vinha, ele sempre usava muito isso. Então era um educador espetacular. E hoje, no baluarte da nova ciência, os neurocientistas chegam à conclusão que é a melhor forma educativa e a melhor forma de você assimilar. Porque uma vez que você tem uma história, a gente é fascinado por história, a gente vai guardar, você vai guardar para sempre. E Jesus vem aqui trazer uma instrução espetacular, trazendo para a nossa realidade, como foi aberta aqui a lição e a Mônica deixou claro, o grande conflito, ele é grande, ele é global, ele é cósmico, ele é universal, não só restrito à Terra, mas somos espetáculos para o mundo todo, mas também é pessoal, personificado para cada um de nós, né? E isso é espetacular quando Jesus conta essa parábola, ele mostra que esse também não é um conflito assim branco e preto, né? Não é branco ou preto. Você é boa, você vai para o céu. Você é mal, vai, né? Não é aquela fila na porta. Você vai para o céu. Você vai. Não é bem por aí. E nessa parábola, que é a parábola do semeador, que o semeador vem e lança a semente, e tem a semente que cai na beira da estrada, tem a semente que cai entre as pedras, tem a semente que cai entre os espinhos, e a semente que cai na boa terra. Jesus deixa claro que nós, como semeadores, Jesus está fazendo discípulos e disseminando a mensagem, eu, você, cada um de nós aqui como semeadores, temos que estar preparados para 4 resultados do Evangelho, né? Nem tudo vai prosperar. E você pode perguntar, inclusive, mas Patrick, então por que não vamos só semear em boa terra? E isso é uma pergunta válida, né? Não vou desperdiçar semente. Porque não cabe a nós julgar a qualidade da terra, né? Nós somos semeadores, temos que espalhar a mensagem nos 4 cantos da terra. A tua função, a minha função é espalhar a semente que a gente tem, certo? É, como diria Paulo, eu semei, Apolo cultivou, mas quem que dá a brota é o Espírito Santo, né? Não sou eu nem você que determina, nosso papel é como semeador. Mas o aspecto do grande conflito que está nessa parábola é esse. Se eu estou semeando como instrumento divino, o inimigo também está trabalhando, né? Está trabalhando. Aqui no verso, essa parábola ela está lá, Mateus 13, no capítulo 13, né? O capítulo 13 inteiro, vou ler um trechinho aqui para você, do 18 ao 23, onde Jesus interpreta o perfil dessa parábola para deixar óbvio para que todo mundo entenda. E ele fala, escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então você vê a importância de se entender o que é ensinado, né? A gente vem aqui do uso de Jesus deixar bem claro a metáfora para que as pessoas entendam, usando uma parábola, para que é importante não só a mensagem, mas como a mensagem atingir aquele que está recebendo, né? Outra característica aqui, o que foi semeado, ouvindo a palavra do reino de Deus e não entendendo, vem o maligno arrebata o que foi semeado, este é o que semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É aquele que acha que o caminho ao céu vai ser um paraíso, né? O paraíso é quando eu e você chegar lá. Até aqui vai ser se esforçai-vos porque o caminho é estreito, né? Tem coisas maravilhosas, como aquele falou, o fardo de Jesus é leve, porque a gente tem essa esperança, o fardo de Jesus é bom, porque o que acontece? Todas as instruções de Deus, a gente colhe coisas boas. Se você seguir o caminho de Deus, é um desafio, mas você vai colher bons relacionamentos na família, você vai colher uma vida de saúde, você vai colher uma vida de paz e uma vida de esperança, que é a coisa que mais esse mundo precisa. Então, o que acontece? Às vezes, você, a gente vem achando que o evangelho, o caminho da salvação é um passeio no parque. E não é, né? Se esforça, tem a parte que vai ter que se esforçar, vai ter que se demorar. E porque isso que muitas vezes as pessoas, a gente às vezes prega para alguém, ele se empolga com o evangelho, com a mensagem, com o fardo leve, com a esperança da salvação, se converte, se batiza. E às vezes na primeira dificuldade ele nega a fé porque ele acha que Deus devia proteger ele de todas as dificuldades. Lembrando que estamos
num mundo de decadência e pecado e vamos sofrer as consequências dos espinhos do planeta. É como um relacionamento, né, Patrick? É agradável ter um relacionamento? É super agradável, mas eu preciso me esforçar como pessoa, né, para poder manter esse relacionamento. Então, ele não é simplesmente fazendo aquilo que eu quero e pronto, né? Não é aquele da Disney, né? E viveram felizes para sempre, né? Tem os dias, entre os dias de alegria e paixão, tem os dias de cólica e gripe, e canja, né? É bem isso mesmo. E Jesus continua aqui, a terceira característica de pessoas que a gente vai encontrar na explicação do Evangelho é aquele que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que acontece? É aquele que não decidiu a prioridade na sua vida. A gente está numa vida no mundo, a gente tem as diligências do mundo, você tem o seu trabalho, você tem suas contingências, mas há uma prioridade. E os cuidados do mundo acabam subvertendo a ordem na luta dessa pessoa, no grande conflito. E no seu conflito pessoal, ela acaba cedendo às urgências do mundo e acaba que a semente não brota. E Jesus termina com aqui, e o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. O produz a 100, a 60 ou a 30. Então aqui tem uma informação importante. Aquele que ouve, compreende e dá fruto. Ou seja, ele recebeu a semente, ele brotou e agora ele vai o quê? Semear, ele vai dar fruto. Então essa é uma outra característica. Temos que dar fruto. A gente planta o que colhe, né? Exatamente. Perdão, a gente colhe o que planta. Viu, Patrick, essa questão do fruto, eu fiquei assim muito abismada, assim, porque é um esforço do cristão ter frutos. Eu me preocupo. Senhor, eu estou dando frutos, eu não estou dando frutos? E eu fiquei preocupada nesse sentido, porque depois eu comecei a ler mais sobre até as plantas, né? Como é a raiz da planta e tal, e eu acabei encontrando uma frase bem interessante, que a raiz ela não depende dos frutos, mas o fruto ele depende da raiz. E que, na verdade, nós como cristãos, a gente não deve colocar como objetivo os frutos, e sim a raiz. Porque se a gente tiver a raiz bem alicerçada, os frutos serão uma consequência natural, né? Sim, sem dúvida. É verdade. Perfeitamente. É verdade. Continuando aqui um pouquinho, menciona uma outra parábola de uma pessoa que construiu uma casa sobre a rocha e outra que construiu sobre a areia. E parece muito óbvio para a gente, né? Que a da areia não ia durar muito. Mas foi uma aplicação, acho que óbvia mesmo, porque Jesus quis fazer essa distinção, né? É interessante essa parábola que eu, particularmente, eu aprendi essa semana mais profundamente sobre essa parábola. Porque desde pequenininha, nasci, minha mãe, ela praticamente já era da igreja. Então, assim, ouvia muitas musiquinhas, videozinhos. E assim, apresentava o que nessa música? Eu lembro que apresentavam um insensato, né? Lá na beirinha da praia, com um morro de areia, ele construindo a casa dele ali naquele morro, onde uma criança pode olhar para aquele morro e sabe que qualquer onda vai vir e desmanchar. E o outro, bem afastado da praia, numa montanha sólida e construiu sua casa. Então, sim, fica bem óbvio. Mas a lição, ela trouxe o quê? Que, na verdade, o povo de Israel, eles vivem numa região mais arenosa, né? Então, quando até estive esse final de semana passado em Florianópolis, e lá a gente foi visitar Jurerê, e as casas de lá são lindas, né? E ali também é tudo bem arenoso. E o que acontece com o solo arenoso? A lição, ela traz isso. O solo arenoso, ele realmente é mais fraco de se alicerçar. Para você encontrar um solo firme, você precisa cavar mais ainda do que o normal. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no insensato, ele não era tão insensato assim. Ele construiu a sua bela, forte casa no mesmo tipo de terreno ali, né? Qual foi a diferença? Foi que aquele que foi o sábio, ele alicerçou de maneira profunda, até encontrar ali um solo firme. Essa foi a diferença. E eu acho que essa parábola, ela tem muito a ver com a parábola que o Patrick mencionou ali do plantio e colheita, dos solos, porque
as duas, elas têm uma conotação de profundidade. Não importa eu conhecer a Bíblia de maneira superficial, a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou de maneira superficial, eu preciso me aprofundar. Todos os solos ali, a maioria deles, eles, né, quando a semente caiu, era sempre de modo mais superficial. Mas quando eu conheço a palavra de Deus de maneira profunda, isso me ajuda grandemente. Eu até fiz um desenho assim de uma árvore, né, o solo, a árvore, e embaixo a raiz. Como se fosse acima são as obras, os frutos, aquilo que é visível. Embaixo é a nossa fé. Então a nossa fé ela está alicerçada como? Em quê? A lição fala, né, que a diferença das duas casas, da casa do insensato e do sábio, é qual? Que na primeira avalanche, na primeira chuva forte torrencial, a casa do insensato ela vai ruir. Mas aparentemente as duas casas eram belas, eram formosas, mas que a minha vida ela pode estar aparentando ser bem estruturada, a minha vida pode estar aparentando ter uma boa qualidade de relacionamento com Deus, mas ela só vai realmente ser o que ela apresenta quando vem os problemas, quando eu for tentada, quando eu for provada, né? E são aquelas pessoas, na realidade, que se revoltam contra Deus quando alguma coisa acontece, justamente. Né? Quando acontece alguma coisa, o que eu tenho feito? Eu tenho me apegado mais à palavra de Deus ou eu tenho falado mal da igreja, do pastor, dos irmãos, né? Então, essa parábola, ela me fez, assim, ver que não há diferença esteticamente, aparente. Mas o que vai fazer a diferença é nas pequeninas coisas, é no meu culto diário. Porque o grande conflito, como você mencionou, ele é grande, mas ele está na minha mente, no meu conflito, a partir do momento, da hora que eu vou dormir. Porque a hora que eu vou dormir vai determinar se eu vou acordar mais cedo para falar com Deus, para ter meu culto com Deus, porque é Ele, somente Ele que vai me trazer força para vencer o mal, para poder revidar e combater, porque sozinha eu já sou derrotada, né? Exatamente, exatamente. Aqui, continuando um pouquinho, ele fala sobre o julgamento. E fala, não julgueis para que não sejais julgados. Mas como é difícil para o ser humano, né? A gente fala assim, nossa, nunca farei isso que a pessoa fez, não é? E sem saber de toda a história dela, de tudo que levou ela a fazer isso. E Jesus deixou bem assim, não julgue. Só eu que sei de todas as coisas é que tenho o direito de julgar, né, Patrick? Pois, ó, isso aí é pedra no sapato da igreja, né? A gente como comunidade, a gente vê isso, a gente acho que qualquer comunidade, assim, né? Mas eu digo que é mais pesado para a gente que somos os cristãos, a gente carrega o nome de cristão por sermos representantes de Cristo. E é um desafio aí para você, para mim, porque é muito fácil a gente se juntar para falar mal de alguém, né? Você tem uma rodinha aí, estamos falando mal de alguém, né? E eu lembro que eu comecei a ficar mais consciente disso quando eu era garoto e eu li um trechinho, nem lembro de onde, mas ele falava bem assim, pessoas medíocres falam sobre coisas, pessoas médias falam sobre pessoas, e pessoas elevadas falam sobre ideias, né? Projetos, coisas que vão revolucionar a vida, o mundo. E eu falei, tá aí um negócio que eu quero, né? E daí comecei a prestar atenção, porque a gente faz isso automático, porque a gente aceita isso como uma coisa normal, tá na sociedade, você se junta e tal, e começa a falar mal. Começa falando mal do governo, daqui a pouco do não sei quem no programa, do ator, daqui a pouco do professor, do teu amigo, colega de trabalho, da tua mãe, teu pai, teu irmão. Não sobra ninguém, né? Todo mundo tem defeito. Só você. Só você que é o bom. E aqui que está o desafio, né? Jesus lá em Mateus, Mateus 7:1 já começa assim, não julgueis para que não sejais julgados. Porque o que acontece? Quando a gente julga alguém, a gente já se colocou na mão de juiz, né? E de condenador. A gente já está dando o veredito para a pessoa, já está repreendendo ela e já está dando a condenação. Ou seja, você se coloca numa posição de autoridade para fazer isso. E você está se colocando como se fosse melhor que a pessoa, né? E isso foge totalmente do princípio cristão, onde a humildade é um requisito
necessário para o cristão, né? Algum tempo atrás a gente estudou aqui a lição sobre humildade, é pré-requisito. Os humildes herdarão o reino do céu. E o humilde, ele parte do pressuposto que ele considera qualquer pessoa à sua volta melhor que ela. Então, quando você julga, meu amigo, quando eu estou julgando alguém, você quando está julgando alguém, a gente deixou o cristianismo de lado. Já era. A gente está totalmente errado. Porque o que acontece? A gente já está se considerando melhor que a pessoa. E lá em Coríntios, convido você para abrir a Bíblia, Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, muitas vezes a gente está condenando e julgando alguém, e a gente está... Como é que está a nossa fé? Quando ele fala assim, ou não sabeis que Jesus habita em você. Porque se Jesus está habitando em você, Jesus deu o exemplo. Jesus estava sempre procurando o melhor na pessoa, né? Jesus era muito criticado porque andava com as prostitutas e os republicanos, né? Que era uma classe discriminada. Porque Jesus estava buscando o melhor na pessoa, ele conhecia o coração, ele não estava para apontar o erro. Não precisa ser nenhum gênio para buscar o pior nas pessoas, né? Qualquer esquina, a gente pode falar qualquer um e qualquer um acha defeito e problema de monte. O desafio do cristão é encontrar Jesus na outra pessoa, o que tem de bom. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse é o desafio. Se Jesus habita em mim, eu me comporto como o caráter de Jesus. E Jesus, ele não olhava o pecado no pecador, ele olhava um pecador com potencial de arrependimento e salvação. E esse é o nosso instrumento, esse é o nosso desafio. Quando eu olhar para outra pessoa e não julgando ela, mas olhar para ela como um reflexo meu, como o meu irmão, como uma pessoa que pode me ajudar ou eu posso ajudar ela para despertar o melhor. Porque na jornada do céu ninguém vai chegar sozinho, meu querido. A gente não vai estar lá sozinho, lá não é uma disputa de Olimpíada, né? Que só tem um. A gente é uma família, nós somos a família de Deus. E como família a gente não quer perder ninguém, né? Então é se ajudando ou não. E Ellen White, ela tem um texto muito forte sobre isso, que ela fala bem assim, que que por alguma crítica ou julgamento se tornou melhor ou quis buscar mais a Deus. Mas quantos foram atraídos para o reino dos céus por serem recebidos com amor, com carinho, com compaixão, com quem enxergou coisa neles que ninguém enxergava. Então, isso fica claro que o julgamento é fruto do pecado, é uma coisa que a gente tem que abominar e tem que prestar atenção, né? Eu, quando comecei a prestar atenção nisso, eu chegava nas rodinhas e às vezes daqui a pouco via que caía fora, né? E hoje, assim, se eu chego num lugar e estão falando mal de alguém, eu tento defender, né? Para trazer a nossa realidade, né? Porque, assim, provai a tua fé, vê como é que você está, meu querido, como é que eu tô. Eu tô em condição de falar, né, mal de alguém? Eu sou referência? Não somos referência, o nosso exemplo é Jesus. Isso ficou muito claro naquele episódio que Jesus, onde trazem Maria para Jesus e querem apedrejar ela. E ele começa a escrever o pecado de todo mundo na areia. Né? E fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa é a realidade, meu querido. Não há ninguém que não tenha pecado, está na Bíblia, né? Todos carecemos de salvação. Então, que lembremos sempre disso, estejamos mais preocupados em provar nossa fé do que buscar falha nos nossos próximos. É verdade. Eu escutei até essa semana um comentário do Leandro Quadros sobre essa parte da lição, e ele falando assim, eu achei uma coisa muito séria, que quando uma pessoa julga a outra, ela está se colocando no lugar de Deus. Porque Deus é o único capaz de julgar com sabedoria e na sua totalidade. Além da né? gente estar fazendo a obra do diabo. Porque é ele que é o acusador, né? Exatamente, exatamente. Já partindo para o final, tem um alento aqui nessa lição, né, Keila? Eu acho linda, que diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, até que esse conflito cósmico termine, né, Deus está dizendo, eu vou estar com você sempre. Eu acho que esse verso, ele resume e conforta tudo. Eis que estou convosco todos os dias. Então, assim, quando nós vemos a realidade do povo judeu, que eles viviam em instabilidades, né? Um pouco foram exilados para a Babilônia, outros foram escravizados pelo Egito. Então, assim, sempre
parece que eles viviam nessa instabilidade. Então, quando Mateus, né, ali ele escreve, acho que no momento assim, mais para os judeus, que estavam acostumados, né, o jugo romano ali naquele período. Então ele promete ali que Maria, né, daria à luz a um filho e que ele chamaria Emanuel, Deus conosco. Isso para o judeu na época, ter um Deus presente, enquanto todos ali ao redor, os gentios, eles acreditavam em divindades extremamente violentas e, né, fora daquela realidade deles, ali onde eles acreditariam que teriam um Deus presente, isso faria toda a diferença ali para aquele povo. Mas nós podemos aplicar para nós hoje também, porque ele prometeu, e essa promessa ela ainda é vigente, que ele permanecerá conosco todos os dias, até a consumação do século, até que todo conflito, até o momento que você não precise mais duelar conosco mesmo, né? Porque às vezes a gente duela conosco mesmo, né? Entre fazer o que é certo, fazer o que é errado, a gente sabendo o que é certo. E ele promete. Mas esse eu estou convosco é uma disposição que ele coloca para mim, para você, mas que a gente só precisa fazer uma coisa, aceitar. Eu ouvi assim que Deus, ele é um Deus educado, ele bate na porta. Então ele espera que nós aceitemos o convite dele para que ele esteja conosco. E a partir do momento que ele estiver conosco, a gente retoma toda a parte da lição. A gente vai ter um alicerce profundo, porque nós vamos ter um relacionamento mais amistoso, mais profundo, mais real com esse Deus que está diariamente conosco, sabe? Isso representa uma proximidade não é um Deus virtual que eu tenho ele comigo no Facebook, dentre os 500 e poucos amigos, sabe? Ele é um Deus presente e é isso que ele quer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, né? Um Deus presente. Participativo. Né? Então, assim, vamos ser um solo produtivo, vamos construir em boa terra, um alicerce profundo, né? Vamos ter o descanso verdadeiro. Então a gente retoma as outras partes da lição, aonde ele vai nos ajudar, nos orientar a escolher o lado bom desse grande conflito, né? O lado aonde o bem vai vencer, né? Antes de terminar a lição, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Patrick? A tônica da Bíblia o tempo todo, né? Nos momentos de dificuldades, até os heróis da fé, né? Davi, Elias, Moisés se sentiram desamparados, se sentiram sozinhos. E a tônica de Deus sempre foi: eu estou contigo, eu não te desampararei. Quando Moisés morre e Josué tem que conduzir o povo, imagina aquele povão todo, né? Que desespero, né? Alguns estudiosos calculam que em torno de 1.600.000 pessoas, imagina, Curitiba levantando acampamento, 4 dias para acampar, 4 dias para levantar, é inconcebível. Imagino que Josué estava desesperado, né? E Deus vem e fala para ele, fala assim, assim, eu tive com Moisés, vou estar com você. Só lembre, ser forte e corajoso, não vou te desamparar. Então essa tônica, ela tem que estar na nossa vida de uma forma que a gente se aproprie disso. Porque é a gente que desanima e desliga, mas Deus está ali, né? Então, meu amigo, você passa por luta, eu passo por luta. Essa nossa jornada aqui nessa terra é um mundo que a gente está colhendo aí os cardos e abrolhos aí do pecado. Mas vamos se esforçar nesse caminho aí, orar um pelo outro, quando um cair, o outro levanta e lembrar que Deus está contigo. Lembra só disso, se esforça e ser corajoso. Deus gosta de gente corajosa e Ele não vai te desamparar, com certeza. Amém. Para terminar, eu gostaria só de falar sobre uma parte da lição aqui, bem no finalzinho. É uma história que eu achei muito interessante, uma história verídica de um cidadão inglês, que ele era cego de nascimento e com 52 anos ele fez uma cirurgia de transplante de córnea e ele passou a enxergar. E eu fico pensando tudo aquilo que estava na mente dele, que ele construiu na mente dele como um cego, que ele, né, provavelmente ele construiu tudo isso, agora ele enxerga finalmente o que ele imaginava apenas. E a história conta que ele ficou tão decepcionado com as coisas, porque eu acredito que ele imaginava que fosse tudo muito melhor, né, do que ele conseguia ver.
E ele entrou numa depressão tão grande que depois da cirurgia dele, ele só viveu mais 3 anos. Que tristeza, né? Às vezes a gente pensa, aquele era o melhor para ele e não era, na realidade não era, né? E eu coloquei isso para a nossa vida aqui, porque às vezes a gente está numa cegueira espiritual, a gente pode estar numa cegueira espiritual. Só né? procurando problema, né? Só procurando problema, exatamente. E aqui, ó, todas essas promessas são para a nossa vida. Né? Deus está dizendo aqui, como você falou, Ele está batendo na nossa porta, Ele não está escancarando a nossa porta. Né? Eu escutei uma palestra essa semana de um pastor, assim, que eu achei muito boa a palestra dele, ele falando sobre o amor, ele só pode estar vinculado ao livre-arbítrio. Não existe amor sem livre-arbítrio. E Deus está pedindo de nós esse amor, né? Mas com toda a educação, com toda a ética, né? E que a gente está esperando a gente fazer a nossa escolha. Ele está ansioso ali, prontinho para nos ajudar, para que a gente, né? Naquilo que a gente precise. Então, que a gente possa lembrar sempre, nós temos um Deus que está ao nosso lado, que esteve aqui para morrer por nós, e essa batalha já está ganha, né? O mundo já está ganho. Agora falta o teu e o meu coração, né? Que a gente precisa se entregar diariamente para que a gente esteja do lado dele quando ele vier novamente, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, que Deus possa abençoá-los muito. Nós vamos então terminar apenas com uma oração. Patrick, por favor, nos despeça. Pai Santo que está no céu, obrigado pelo privilégio de podermos contar com a Tua palavra, que nos inspira e tanto nos ensina, Senhor. Cada um de nós possamos ter a certeza, Senhor, da vitória, que nesse grande conflito global, universal e pessoal para cada um de nós, Senhor, possamos aceitar e nos apropriar da promessa de que em Cristo somos mais que vencedores, Pai. Que nós possamos perseverar nesse caminho, que possamos ser bons semeadores e que muito em breve possamos ser uma grande família contigo na Canaã Celestial, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada pela tua participação. Esperamos que você tenha um bom sábado. Se você quiser nos acompanhar, nós temos nossos cultos todos os sábados às 9 horas da manhã e também às quartas e domingos às 19h30. Um bom sábado, fica com Deus.